Antes de iniciarmos, gostaríamos de fazer um alerta. O conteúdo deste vídeo aborda temas sensíveis e pode incluir descrições de violência e crimes perturbadores. Se você é sensível a esses assuntos, recomendamos cautela ao assistir. Sua saúde mental e emocional é muito importante, e não há problema em buscar conteúdo que se alinhe melhor com o que você pode absorver confortavelmente. Cuide-se. Por muitos anos, Seattle, em Washington, era conhecida apenas pelo clima chuvoso. No entanto, no início da década de 1980, esse cenário mudou drasticamente quando a cidade se tornou o palco das ações de um assassino em série misterioso. Seu local favorito? Os arredores do famoso Green River. Mas sua maldade logo se espalhou por todo o estado de Washington, resultando no maior caso de assassinatos em série desde os crimes de Ted Bundy. Agora, mergulhe nos detalhes sombrios de uma investigação que se arrastaria por décadas. Na manhã de 15 de agosto de 1982, Robert Alt, um residente de Seattle de 41 anos, levou sua jangada até o Green River para mais um dia de pesca. Ao descer o rio, avistou um homem de meia idade nas margens, acompanhado de outro indivíduo sentado em uma caminhonete. Após uma breve conversa sobre a pesca, Robert seguiu rio abaixo. Minutos depois, ele se deparou com algo flutuando na superfície. Aproximando-se, percebeu que parecia ser o corpo de uma mulher negra, mas inicialmente acreditou ser apenas um manequim. Tentando empurrá-lo com uma vara, Robert acabou caindo da jangada. Ao emergir, percebeu que, de fato, era o cadáver de uma mulher. Pior, nas proximidades, outro corpo feminino seminu também estava nas margens do rio. Ainda em estado de choque, Robert demorou cerca de 30 minutos para pedir ajuda, só se levantando quando viu um homem com seus filhos passando. Ele relatou a descoberta e as autoridades foram imediatamente acionadas. O primeiro policial a chegar tratou o caso como uma simples perturbação, mas logo, ao ver os corpos, chamou reforços. Em poucas horas, a área estava isolada e equipes forenses encontraram um terceiro corpo próximo. Este pertencia a uma adolescente negra, parcialmente vestida, com uma calça azul amarrada ao pescoço. Marcas de luta estavam presentes, revelando a violência com que fora atacada. A jovem foi identificada como Opal Mills, de 16 anos, morta há cerca de 24 horas. As outras vítimas foram Marcia Chapman, de 31 anos, e Cynthia Hines, de 17. Todas foram estranguladas, e pedras foram colocadas cuidadosamente para evitar que seus corpos fossem levados pela correnteza. Além disso, Marcia Chapman havia desaparecido 2 semanas antes, mas seu corpo só foi jogado no rio recentemente. Esses detalhes sugeriam que o assassino se sentia confortável em estar próximo aos cadáveres. Poucos dias antes, o corpo de Deborah Bonner, uma profissional do sexo, fora encontrado nas margens do rio, e um mês depois, Wayley Caulfield foi achada flutuando no mesmo local. Ambas foram estranguladas. À medida que as investigações avançavam, novos corpos eram descobertos, confirmando a presença de um assassino em série ativo na região. Diante dessa onda de assassinatos, uma força-tarefa foi montada com investigadores renomados de King County e, eventualmente, o FBI também se envolveu, ajudando a traçar o perfil do criminoso. Ao seu lado também estava o investigador Robert Keppel, encarregado de reunir evidências durante a investigação de Ted Bundy, 8 anos antes. A equipe de Seattle era composta por profissionais altamente capacitados, e o FBI descreveu o assassino como um homem de meia-idade, seguro e confiante em suas ações. No entanto, ele era também impulsivo e frequentemente retornava aos locais dos crimes. O perfil do criminoso sugeria que ele possuía crenças religiosas e poderia demonstrar interesse no trabalho policial, a ponto de tentar auxiliar nas investigações. A busca por esse perfil se estendeu até o final da investigação, mas naquele momento, tanto o FBI quanto as autoridades de Seattle sabiam que não estavam completamente preparados para lidar com um caso dessa complexidade. Primeiro, porque a sala de evidências estava quase cheia de documentos sobre os primeiros assassinatos. Além disso,
O departamento de polícia não tinha recursos suficientes para processar todas as informações disponíveis. Por isso, a polícia decidiu iniciar uma campanha para que civis ajudassem na organização dos arquivos do caso. Também foi criada uma linha telefônica para que a comunidade pudesse compartilhar dicas. Conforme a investigação avançava, a força-tarefa identificou pontos importantes, como o fato de que todas as vítimas eram trabalhadoras do sexo ou viviam nas ruas. Além disso, perceberam que elas costumavam atuar na principal avenida de Seattle. Diversas mulheres que trabalhavam naquela área foram entrevistadas em busca de clientes suspeitos ou com comportamentos estranhos. Inicialmente, muitas delas hesitaram em falar com a polícia, mas uma delas relatou ter se encontrado com um cliente que comentou sobre os assassinatos no Green River. O homem foi investigado e, poucos dias depois, detido como suspeito. Na época, a prisão surpreendeu toda a cidade, demonstrando um grande avanço nas investigações. No entanto, isso logo mudou quando descobriram que, apesar de peculiar, o homem não era o verdadeiro assassino. Após sua libertação, a busca pelo verdadeiro criminoso recomeçou. Dessa vez, os investigadores chegaram a novos depoimentos interessantes, incluindo o de Susan Widmark, uma profissional do sexo de 21 anos. Segundo seu relato, ela havia sido abordada por um homem de meia-idade em uma caminhonete azul e branca. Durante o trajeto, o homem apontou uma arma para ela e a levou a uma área isolada, onde a agrediu. Após o ataque, ele permitiu que Susan se vestisse e a conduziu de volta ao veículo, fazendo comentários sobre os crimes no Green River. Susan acreditava firmemente que aquele homem era o assassino procurado pela polícia, e por isso planejou fugir. Quando o carro parou em um semáforo, ela conseguiu escapar. Outro relato semelhante foi dado por Deborah Estes, uma jovem de 15 anos, que também foi ameaçada e agredida por um homem em uma caminhonete azul e branca, sendo posteriormente libertada em uma área isolada, mas com as mãos amarradas. Com base nesses depoimentos, a força-tarefa seguiu as pistas e localizou um homem interessante. Charles Clinton Clark, um açougueiro de Seattle, dono de uma caminhonete semelhante. Com um mandado de busca, encontraram 2 revólveres em sua posse. Susan e Deborah o identificaram, e Charles confessou os ataques, sendo condenado por eles. No entanto, ele tinha álibis para o período dos assassinatos do Green River. A situação se agravou quando, na semana seguinte, a jovem grávida Mary Mirhan, de 19 anos, desapareceu durante uma caminhada próxima ao motel Western Six, um local conhecido por atividades de prostituição. Além disso, descobriu-se que 2 semanas antes, 2 adolescentes de 16 anos, Cassie Lee e Terry Milligan, também haviam desaparecido. A discrepância no cronograma dos eventos mostrava o quanto a força-tarefa estava desorganizada no compartilhamento de informações. Isso fez com que os investigadores suspeitassem que o assassino poderia ser um dos voluntários que ajudava nas investigações. Como resultado, um simples voluntário, cujo perfil correspondia ao descrito pelo FBI, foi intensamente interrogado. Mesmo negando qualquer envolvimento, ele foi vigiado 24 horas por dia. Eventualmente, foi preso por multas não pagas, mas os investigadores não conseguiram que ele confessasse nenhum crime. No final, a única ligação entre o homem e o caso era o fato de que ele conhecia 5 das vítimas, assim como muitos outros homens que frequentavam áreas de prostituição em Seattle. A linha de investigação só mudou no final de setembro de 1982, quando o corpo de Gisele Lovar, uma jovem de 17 anos, foi encontrado em estado de decomposição ao sul do aeroporto internacional SeaTac. Ela foi estrangulada e um par de meias pretas estava amarrado em seu pescoço. Ao investigar seu desaparecimento, a polícia descobriu que no dia em que desapareceu, Gisele tinha cabelos loiros, mas quando seu corpo foi encontrado, o cabelo havia sido tingido de preto. Isso indicava que o assassino estava não apenas agindo contra a vítima, mas também demonstrando controle sobre a situação. Nos meses seguintes, entre setembro de 82 e abril de 83, foram registrados mais 14 casos de desaparecimento de jovens mulheres.
a maioria delas com idades entre 15 e 23 anos, todas trabalhadoras do sexo na área de atuação do assassino do Green River. A força-tarefa ficou surpresa com a rapidez com que novos casos com perfis semelhantes entre as vítimas surgiam. Embora os corpos dessas jovens não tivessem sido encontrados, a situação parecia tão incomum que apontava para o assassino que eles já procuravam. Foi nesse momento das investigações que surgiu um suspeito importante. Em 30 de abril de 1983, o namorado de Mary Malvar relatou aos investigadores que a tinha visto conversando com um homem em uma caminhonete escura. Preocupado com a segurança dela, ele seguiu o veículo e aguardou para ver se o cliente mostraria algum comportamento agressivo. Quando percebeu que eles começaram a discutir, tentou intervir, mas perdeu o carro de vista e nunca mais teve notícias de sua namorada. A história, porém, não acabou ali. O namorado voltou à delegacia alguns dias depois para contar que ele e familiares, enquanto passeavam por Seattle, encontraram a caminhonete do homem. Eles seguiram o motorista até sua casa, anotaram o endereço e entregaram à polícia. Quando o oficial foi até o local, descobriu que se tratava de Gary Leon Ridgway, um conhecido de longa data. Gary negou ter visto Mary e afirmou que não tinha envolvimento com prostituição. Por ser educado e já conhecido do policial, Gary não foi interrogado com profundidade. Nas semanas seguintes, outras trabalhadoras do sexo continuaram desaparecendo, mas as boas pistas não levavam a lugar algum, e as linhas telefônicas da polícia estavam repletas de chamadas sem importância. Robert Keppel percebeu a desorganização na coleta de informações e decidiu dedicar seu tempo a organizar os dados e relatar suas observações sobre a condução das investigações. Ele escreveu um relatório e entregou ao xerife do condado de King, que ficou surpreso com o estado do caso. Segundo Robert, as evidências, arquivos e depoimentos importantes estavam misturados com informações irrelevantes. Ele deixou claro que uma reorganização era necessária para que a força-tarefa pudesse identificar e localizar o assassino. Robert sugeriu que os desaparecimentos registrados deveriam ser comparados com os casos em que havia cadáveres, para entender melhor a dimensão das vítimas. No entanto, essa reorganização teria um custo de quase $2 milhões em recursos técnicos, o que foi visto como um grande problema pelo xerife, já que uma quantia semelhante estava sendo usada para a operação em andamento. Mesmo com as dificuldades financeiras, o xerife entendeu que a reorganização era essencial para o avanço das investigações, pois existia a possibilidade de o assassino estar entre os registros mal organizados. Porém, levaria tempo até que essa reformulação fosse aprovada, e enquanto isso, os investigadores dependiam da sorte para que o criminoso cometesse algum erro. Em 8 de maio de 1983, o caso tomou um novo rumo. Uma família, enquanto procurava cogumelos em Maple Valley, encontrou o corpo de Carol Christensen, de 21 anos. Quando a força-tarefa chegou ao local, a cena chamou a atenção. A cabeça da vítima estava coberta por um saco de papel pardo, e um peixe foi cuidadosamente colocado em seu pescoço. Outro peixe foi encontrado sobre seu seio esquerdo, e uma garrafa estava entre suas pernas. As mãos de Carol estavam cruzadas sobre o estômago, e um pedaço de carne moída foi colocado em sua mão esquerda. A autópsia revelou que a causa da morte foi estrangulamento com uma corda, e exames mais detalhados mostraram que o corpo tinha tido contato com água. Esses indícios levaram os investigadores a acreditar que se tratava do assassino do Green River. Nos meses seguintes, outras 9 trabalhadoras do sexo desapareceram, e quando seus corpos foram encontrados, algumas não foram associadas ao criminoso imediatamente, pois não seguiam o padrão de descarte de suas vítimas. Entre o outono e o inverno de 83, o corpo de Chas Summers, de 17 anos, foi encontrado após vários meses desaparecida. Ela foi incluída na lista de vítimas, enquanto muitas outras permaneciam desaparecidas ou sem identificação. Entre setembro e outubro daquele ano, outras 9 mulheres desapareceram. 7 corpos foram localizados e conectados ao assassino. Algumas dessas vítimas foram encontradas ao sul do aeroporto SeaTac, uma área que o criminoso parecia estar usando como seu cemitério particular.
Por isso, uma grande operação foi iniciada na região, com a ajuda de uma equipe de escoteiros, que descobriram um esqueleto humano coberto de lixo, mais tarde identificado como Kelly Ware, de 22 anos, desaparecida desde julho daquele ano. No início de novembro de 1983, outras áreas ao sul do aeroporto foram investigadas, e os restos mortais de Mary Mihane e de seu bebê não nascido foram encontrados. A jovem de 18 anos estava desaparecida desde 82, e foi a primeira vítima do assassino a ser encontrada enterrada. O crime chamou a atenção dos investigadores, pois diversos objetos foram encontrados no crânio da vítima, incluindo pedaços de pele com fibras, ossos, 2 lápis amarelos cortados ao meio e um tubo de plástico transparente. A evidência mais significativa, porém, foi uma grande mecha de cabelo encontrada na região íntima de Mary. No mês seguinte, uma mudança repentina ocorreu quando o crânio de Kim Kai-Pitsu, uma adolescente de 16 anos, foi encontrado em Auburn, Washington. A jovem, natural de Seattle, estava desaparecida desde abril daquele ano e foi incluída na longa lista de vítimas. A força-tarefa percebeu que o assassino continuava ativo, mas havia mudado a localização de seus cemitérios particulares, levando a um aumento no número de investigadores alocados para o caso. Atualmente, a lista oficial de vítimas do assassino do Green River é considerada censurada. Entre setembro e dezembro de 83, cerca de 18 corpos foram encontrados em diferentes partes de Seattle, todos com a assinatura do criminoso. Por algum motivo, muitos desses casos não foram incluídos na lista oficial, mas foi durante esse período de busca pelo assassino em série, que estava se tornando um dos mais letais da história dos Estados Unidos, que houve uma reorganização na liderança. O capitão Frank Adamson assumiu o comando e, como primeira medida, transferiu a sede da força-tarefa para a delegacia do condado de Bury, perto do aeroporto de SeaTac. Aproveitando essa mudança, o investigador Robert Keppel sugeriu que os policiais fossem designados para tarefas específicas, de modo que cada grupo seguisse uma linha de investigação. Frank enviou 3 investigadores para focar nas pistas ligadas ao padrão do assassino, enquanto outros 22 policiais foram encarregados de monitorar as áreas onde os corpos estavam sendo encontrados e observar qualquer movimento suspeito. O investigador Robert também recomendou que os suspeitos fossem classificados em 3 categorias: A, B e C. Na categoria A, estavam aqueles com maior probabilidade de cometer os crimes, enquanto as categorias B e C continham suspeitos menos prováveis, que seriam eliminados conforme o grau de envolvimento com as vítimas. Essa reorganização da força-tarefa trouxe novas perspectivas para as investigações. No entanto, em 14 de fevereiro de 84, a mais de 60 quilômetros de Seattle, na Interestadual 90, os restos mortais de Delise Pleasure, de 22 anos, foram encontrados. Ela havia desaparecido em outubro do ano anterior e foi a primeira vítima encontrada naquele ano. Nos 2 meses seguintes, outros 9 corpos foram descobertos. O surgimento de um novo local de descarte levou o agente do FBI, John Douglas, a teorizar que o assassino via as mulheres como lixo, pois a maioria dos locais ficava próxima de áreas de descarte de resíduos. O padrão de mudança dos locais de desova estava preocupando os investigadores, pois a área de busca estava se tornando cada vez mais imprevisível. No entanto, o local onde o assassino capturava suas vítimas continuava a ser principalmente o centro de Seattle, ou às vezes na Rota 99 do estado de Washington. Ao mapear os pontos de descarte, os investigadores notaram um padrão triangular, o que os levou a acreditar que o criminoso poderia morar dentro dessa área. Embora a identidade do assassino ainda não fosse conhecida, a força-tarefa tinha algumas evidências importantes. Em assassinatos recentes, o criminoso deixou marcas de sapatos, o que abriu novas linhas de investigação. Entretanto, o medo causado pelo assassino do Green River estava se tornando cada vez mais perturbador, especialmente com a intervenção inesperada da médium voluntária Bárbara Kubik, que alegou ter tido uma visão de um novo local de desova próximo à Interestadual 90. Os investigadores não levaram a visão a sério, mas Bárbara foi até o local por conta própria
e acabou encontrando um corpo. Isso gerou uma grande confusão, já que a polícia estava monitorando uma área próxima e quase prendeu Bárbara por violar o perímetro de segurança. Curiosamente, a confusão foi maior que a própria descoberta, que só seria investigada posteriormente pela Força Tarefa. No local, eles encontraram o corpo da garçonete Amina Exf, de 36 anos, desaparecida desde julho de 1982. Apesar das diferenças de idade e profissão, ela foi considerada uma possível vítima do assassino. No mês seguinte, 2 crianças no condado de Pierce encontraram esqueletos na estrada Jovita. A Força-Tarefa descobriu que os restos pertenciam a Colleen Brookman, de 15 anos, desaparecida desde dezembro de 82. Nos meses seguintes, nenhum novo corpo foi encontrado, mas a Força-Tarefa continuou investigando o caso. Em agosto daquele ano, 2 prisioneiros de São Francisco confessaram alguns dos assassinatos, mas depois de muito tempo, suas alegações foram desmascaradas. Curiosamente, Robert Keppel recebeu uma carta de Ted Bundy, oferecendo ajuda para encontrar o assassino do Green River. Ted sugeriu que o assassino fazia amizade com suas vítimas antes de matá-las e recomendou que a Força-Tarefa procurasse mais corpos no último local de desova, pois o criminoso provavelmente havia usado o local mais vezes. Embora as dicas de Ted não tenham revelado a identidade do assassino, elas ajudaram a compreender melhor seu comportamento. Naquela época, a Força-Tarefa ainda desconhecia quem era o criminoso, mas tinha uma visão mais clara de sua personalidade complexa e doentia. Além disso, já havia mais de 30 casos de homicídios atribuídos a ele, e esse número continuava a aumentar. Após alguns meses de silêncio, entre outubro e dezembro de 1984, mais 2 corpos foram encontrados: Mary Bell, de 25 anos, e Martha Off, de 18 anos. Em março de 85, o corpo da adolescente Carrie Royce, de 15 anos, foi encontrado enterrado próximo a um lago em Washington. 3 meses depois, um homem descobriu os restos mortais de 2 mulheres enquanto escavava uma área em Tigard, Oregon. As vítimas eram Denise Bush, de 23 anos, e Shirley Cherrill, de 19. O crânio de Denise, entretanto, não foi encontrado junto com o resto de seu corpo. Essa descoberta levou o agente do FBI, John Douglas, a teorizar que havia 2 assassinos em série agindo na região. Ele acreditava que, enquanto o assassino do Green River não escondia seus corpos, esse suposto segundo criminoso os enterrava. Embora a teoria fizesse sentido para a Força-Tarefa, ela não era prática, já que o caso estava paralisado e nenhum novo suspeito havia surgido. Com o aumento da pressão, a Força-Tarefa começou a ser vista de forma negativa pela população. A situação piorou quando, no final de 84, novos restos mortais foram encontrados, incluindo os de Kim Kai-Pitor, cujo crânio havia sido descoberto em 1983. O restante de seu corpo foi encontrado em uma ravina próxima, e a equipe forense acreditava que o assassino havia retornado para provocar os investigadores. A frustração crescia entre os moradores de Seattle, que criticavam a Força-Tarefa pela falta de resultados. Novos corpos continuavam a ser descobertos, como os de Maureen Fay, de 19 anos, e Kimber Nelson, de 26, encontradas na Interestadual 90. O número de vítimas continuava a aumentar, e os investigadores se viam cada vez mais distantes de capturar o assassino. Diante do fracasso, a Força-Tarefa foi reduzida e uma nova liderança assumiu, mas antes que novas estratégias pudessem ser implementadas, 2 corpos foram encontrados em Vancouver, ao norte. Além disso, o assassino havia espalhado os restos de outra vítima ao redor dos corpos, intensificando o clima de terror na cidade. Esse tipo de comportamento demonstrava um sério declínio mental do criminoso, que havia desumanizado completamente as vítimas. Todas aquelas mulheres se tornaram meras peças de um jogo cruel. Com a investigação parada, os poucos investigadores restantes focaram nas pistas que tinham, voltando sua atenção para o principal suspeito, Gary Leon Ridgway, então com 30 e poucos anos. No início de 1987, a imprensa de Seattle começou a cobrir o caso de forma intensa. Descobriu-se que, em maio de 84,
Gary foi preso ao tentar contratar uma policial disfarçada em uma área de prostituição. Na época, ele passou por um teste de detector de mentiras, mas foi aprovado. No entanto, os investigadores também descobriram que em 1980, ele foi acusado de estrangular uma profissional do sexo perto do aeroporto internacional SeaTac, alegando legítima defesa após ter sido mordido pela mulher. Matt Haney, um dos investigadores da Força Tarefa, sempre teve suspeitas sobre Gary Ridgway. Em 1987, ele descobriu que Gary havia sido parado em 82 enquanto estava com uma profissional do sexo em sua caminhonete, que depois foi identificada como Kelly McGuinness, desaparecida desde 1983. Um dos momentos mais intrigantes ocorreu em 83, quando Gary foi interrogado sobre o desaparecimento de Mary MV, depois que o namorado dela alegou ter seguido a caminhonete de Gary. A ex-esposa de Gary também foi interrogada e revelou que ele frequentemente visitava lixões. Algumas profissionais do sexo descreveram que viam Gary regularmente nas áreas onde os crimes ocorreram. Entre 82 e 83, quando a equipe de investigação verificou seu registro de trabalho, descobriu que ele faltou ou tirou folga em todos os dias em que uma vítima desaparecia. Em 8 de abril de 1987, a polícia obteve um mandado de busca e vasculhou a casa de Gary, coletando amostras biológicas. No entanto, a Força-Tarefa mais tarde se desculpou, explicando que não havia evidências físicas que pudessem ligar Gary aos assassinatos. Mesmo assim, muitos acreditavam que ele era o culpado. Pouco tempo depois, o caso sofreu outro golpe quando o líder da Força-Tarefa, James Pompey, faleceu de um ataque cardíaco, o que levou a uma onda de especulações locais. Algumas pessoas acreditavam que o assassino do Green River era um policial que teria causado a morte de James. Embora alguns jornais tenham pedido uma investigação sobre essa teoria, ficou claro que a cidade estava tomada por uma histeria coletiva. Esse clima só seria aliviado quando, alguns meses depois, o corpo da jovem Cindy Smith, de 17 anos, foi encontrado parcialmente enterrado atrás de uma escola perto do Green River. Cindy estava desaparecida havia 3 anos. No ano seguinte, outros corpos de adolescentes desaparecidas foram descobertos, como Debbie Gonzalez, de 14 anos, desaparecida desde 1987, e Debra Estes, de 15 anos, desaparecida desde 82. Em outubro de 1989, o corpo de Andrea Childers, de 19 anos, desaparecida desde 83, foi encontrado em um terreno baldio em Seattle, já em avançado estado de decomposição. Junto a ela, havia outra vítima não identificada. Denise Bush, uma das primeiras vítimas, teve alguns de seus restos mortais encontrados 5 anos antes, e em fevereiro de 1990, seu crânio foi descoberto em uma reserva florestal em Tooele, Washington. Isso indicava que o assassino estava movendo os restos mortais para confundir as autoridades. Nos meses seguintes, o Departamento de Justiça começou a acreditar que o assassino do Green River havia superado a Força-Tarefa. Com isso, os investigadores foram gradualmente transferidos para outros casos. Porém, em julho de 91, o investigador Tom Jensen foi designado para revisar todos os registros do caso, junto com seu colega David Reichert. Eles se tornaram os últimos responsáveis pela caçada ao maior assassino em série do país. Após quase 20 anos de buscas, em abril de 2001, novas tecnologias de análise de DNA permitiram comparar as amostras de saliva de Gary Ridgway, coletadas em 1987, com o material biológico deixado nas primeiras vítimas. Em setembro de 2001, os resultados confirmaram que Gary Ridgway era o responsável pelos 3 primeiros assassinatos, levando os investigadores às lágrimas. Gary, um homem casado e aparentemente comum, foi finalmente identificado como o assassino do Green River. Ele confessou 48 assassinatos como parte de um acordo judicial, em troca de 48 sentenças de prisão perpétua sem liberdade condicional. Em troca, ele forneceu informações sobre os corpos que ainda não haviam sido encontrados. E assim chegamos ao final de mais um episódio sobre um dos casos mais sombrios da história dos Estados Unidos.
A história de Gary Ridgway nos lembra da importância de permanecermos atentos e solidários em nossas comunidades, além de refletirmos sobre as questões que envolvem a violência e a desumanização. Agradecemos a todos vocês que assistiram ao vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar suas impressões nos comentários abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. E claro, inscreva-se no canal News Web Doc para ficar por dentro de mais histórias e investigações impactantes. Até a próxima!